Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é a comparação perigosa. Salmo de número 73, a partir do primeiro versículo, que diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, disse o salmista Asaf, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Nesse salmo de Asaf, o salmista Asaf, que era um adorador, que era alguém do templo, que era alguém que estava sempre voltado para as coisas de Deus, um servo do Senhor, um obreiro de Deus, ele nos revela aqui algo tremendo, irmãos, algo extremamente pesado, algo extremamente difícil, que eu sou grato a Deus por a Bíblia Sagrada não nos ocultar essas coisas. Como já pregamos anteriormente, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdade porque ela não esconde as fraquezas, ela deixa tudo muito claro. E aqui o salmista Asaf, eu diria que ele começa, deixa eu usar um termo mais atual, ele dá um spoiler da conclusão. Esse versículo primeiro, ele basicamente deveria ser o último versículo, mas Asaf faz questão de começar com a conclusão. Ele começa com a conclusão. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Ele começa com a conclusão. E a conclusão a qual ele chega é: verdadeiramente, ou com verdade, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente, com verdade. Que verdade ele descobriu? Primeiro, que Deus é bom. A verdade é que Deus é bom. Por mais que seja redundante o que eu vou falar, mas preste atenção. Essa expressão também indica que bom é Deus. Você consegue entender a diferença? Deus é bom. Alguém duvida disso? Não. Mas quando eu digo bom é Deus, isso nos remete ao que o próprio Jesus fez. Quando um jovem chegou até Cristo e disse: bom mestre, qual foi a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? Bom, só há um, que é Deus. Eu já escutei de várias pessoas dizendo: fulano é bom, fulano é bom. Eu ouvi até de uma pessoa falando sobre uma outra pessoa que na verdade lhe fez o mal, dizendo: não, mas fulano é bom. E aqui Asaf descobre: bom é Deus. Amém? Mas ele é bom para com quem? Para com Israel e para com os limpos de coração. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Verso 3, ele diz: pois eu tinha inveja. Tinha o quê? Inveja dos nécios. Em outras versões está arrogante, bruto, prepotente, ignorante, por aí vai. Quando eu percebia a prosperidade de quem? Dos ímpios. E ele diz: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. E é interessante que algumas versões dizem, porque eles não têm problemas, eles não têm dificuldades como nós temos, e a sua força está firme é uma outra maneira de dizer: os seus corpos são brilhosos. Interessante que é muito interessante isso, porque naquela época, quando a pessoa ela era um pouco mais gordinha, era tido como alguém muito saudável. Por quê? Porque a pessoa não passava fome. Então quando a pele era esticadinha, brilhosinha, gordinha,
eles falam: olha, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Tem algum abençoado aí perto de você? Aleluia. Tá? Hoje a concepção é diferente, né? O pessoal diz assim: fulano é sarado, não é? Eu ouvi outra expressão que eu não conheço, eu não sou dessa área, mas eu ri sozinho. Fulano falou assim: o outro é trincado, olha. Eu achei interessante essa expressão. Tá? Depois eu entendi o que significava, né? Mas naquela época ele está dizendo: é uma pessoa saudável, é uma pessoa firme, é uma pessoa de bem-estar, né? Foi assim que Asaf percebeu quem? Os ímpios. Eles não têm problemas como nós, eles têm uma vida saudável, uma vida boa, eles prosperam, e isso causou nele o quê? Inveja. Você está me entendendo? Vamos aqui aprofundar isso, irmãos. No versículo 1, quando ele fala verdadeiramente bom é Deus, eu preciso que você entenda que Asaf conclui descobrindo a verdade sobre Deus. Ele é bom e ponto. Em momento nenhum nós devemos duvidar disso, porque quantas vezes a pressão e a opressão fazem pessoas duvidar da bondade de Deus. E alguns têm até uma sensação de que talvez Deus não esteja muito prestando atenção na sua vida, que talvez Deus, ele é bom, pastor, mas eu acho que ele não se importa muito em interferir na minha vida em particular, porque eu passo por tanta coisa, eu enfrento tanta coisa, coisas que eu nem sequer compartilho com outros. Dê uma olhadinha no seu irmão aí, e eu vou te falar sem sombra de dúvidas. Se você soubesse tudo que se passa no coração e na mente dessa pessoa, você não faz ideia de quantas vezes há angústia, de quantas vezes há uma pressão, um nó na garganta, uma vontade tremenda de largar tudo e fugir. Acredite, irmãos, já teve pessoas, ou houveram pessoas, que se não fosse o seu senso, profundo senso de responsabilidade, a pessoa já tinha chutado o pau da barraca, não, dado uma bicuda no balde, embora, sumir, como se dizia na minha infância, né? Sumir no oco do mundo. Você conhece essa expressão? Sumir. Ninguém vai dar nada notícia. Eu quero ir embora, eu quero, zarpar, porque não é fácil enfrentar o que eu enfrento dia após dia após dia. Mas Asaf descobre: não, Deus é bom, verdadeiramente, sem mentira alguma, sem sombra de dúvidas, Deus, Ele é bom. A segunda coisa que ele descobre é a força da aliança, porque ele diz: Deus é bom, mas para com Israel. E por que para com Israel? Aqui ele está evocando a aliança, o poder e a força da aliança. Deus fez aliança com Abraão, e a aliança não poderia cair por terra, não poderia ser anulada. Então Deus continuava abençoando aquela nação, aquela gente, por causa da força da aliança. Por essa razão nós devemos levar em consideração a fidelidade, amém? A terceira coisa que Asaf expressa aqui, ele diz, né, para com os limpos de coração. É uma outra forma de revelar ou de deixar exposto, de descobrir a exigência da aliança, porque não basta apenas ter feito uma aliança com Deus. Bom, eu vou perguntar: quem aqui é batizado nas águas? Ok, você fez uma promessa, você fez uma aliança, maravilha. E daí? E daí? Quantos, após o batismo, mantiveram uma vida totalmente desagradar a Deus? Uma vida distante das coisas e da vontade de Deus? Então não basta apenas a aliança, ela exige fidelidade. Então ele diz para com Israel. Mas quem é esse Israel? Os limpos de coração. Então não é apenas os nascidos da carne de Abraão. Aqui, irmãos, é uma forma de revelar a graça. Eu não sei se você já entendeu isso, mas ele coloca
Israel, ou seja, a descendência da carne de Abraão, mas também os limpos de coração, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram purificados através do sangue de Jesus. Amém, irmãos? A aliança exige fidelidade. Você pode dizer isso comigo? A aliança, ela exige fidelidade. Não é possível ter aliança com Deus desagradando a Ele. É preciso ser fiel.